Eu queria falar com você que perdeu alguém para o Covid. Ninguém está preparado para algo assim, para uma morte tão sofrida, tão triste, na qual a gente não tem nem condições de velar o nosso ente querido de uma forma correta. Toda vez que isso acontece, o ser humano ele entra num processo de luto, processo normal, natural, e é preciso que você entenda para que você possa vivenciar esse processo, para que você possa sentir todo esse processo. Não tente bloquear, não tente dar uma de durona, de durão, não tente negar o processo, porque isso só vai atrapalhar a sua recuperação. As fases do luto, ela começa pela fase de negação, onde a pessoa não aceita, não acredita que aquela pessoa morreu, não acredita que jamais vai conviver novamente. A segunda fase é a fase da raiva. A pessoa começa a procurar culpado, a ter raiva de Deus, do sistema de saúde, do vírus. E uma coisa muito interessante nessa fase é que ela pode começar a ter raiva de si própria, porque ela começa a fazer um filme de todo o processo de adoecimento da pessoa e começa a encontrar situações nas quais ela acha que ela falhou, que ela não deu a devida atenção, que ela não valorizou, que ela não cuidou da forma como deveria ter cuidado. E isso é um raciocínio muito ruim, muito deletério, porque só vai atrapalhar o seu processo de recuperação. Ninguém queria esse desfecho. Tenho certeza que você não fez nada para prejudicar o seu ente querido, então não entre nessa paranoia, nessa neurose de que você é culpado. A terceira é a chamada fase de barganha, onde a pessoa começa a fazer pequenos acordos com Deus, com a sua fé, sobre possíveis mudanças que ela fará no futuro, mudanças pessoais, mudanças com relação ao relacionamento com as outras pessoas. A quarta fase é a mais perigosa, é a chamada fase de tristeza ou de depressão, onde literalmente a ficha cai, onde o sangue esfria e a pessoa começa a sentir o baque, a tristeza, a depressão, a apatia, a falta de sono, a falta de fome. A pessoa pode começar a se isolar, é uma fase muito perigosa. E a quinta e última fase é a chamada de aceitação, onde a pessoa aceita que perdeu, onde a pessoa aceita que não vai mais ver a pessoa, não vai mais conviver, e aí ela começa a se concentrar apenas nas suas memórias, nas situações boas que viveu com a outra pessoa no passado. É a fase que você, de certa forma, consegue caminhar, começa a querer caminhar novamente a sua própria vida. Existem dois conselhos, se eu puder te dar. O primeiro deles seria: tome cuidado para você não morrer emocionalmente. Como assim? Às vezes a pessoa perde alguém querido, às vezes a mãe perde um filho e ela começa a negligenciar a si própria e a negligenciar a família que sobrou. Começa a não dar mais atenção, afeto, carinho para os outros filhos, para o esposo. Então, cuidado, isso é uma morte emocional. Se você fizer isso, o que vai acontecer? Você vai começar a prejudicar toda a sua família. E a segunda coisa, aceite. Não tem outro jeito, não existe outro caminho. Todo caminho fora da aceitação é um caminho de tristeza, de depressão, caminho para o que a gente chama de luto complicado. O luto normal demora de 3 meses a 2 anos. Olha só, é um tempo muito variável. Mas por que é tão variável? Porque depende muito da pessoa, depende do seu temperamento, da relação que tinha com a pessoa que faleceu, depende da resiliência da pessoa, da sua fé, da sua espiritualidade. Mas olha só que interessante, pode demorar de 3 meses a 2 anos, ou seja, é uma diferença muito grande. Então depende de você. Depende de você vivenciar essas fases o mais rápido possível, se é que eu posso, se é que a gente pode ter algum controle sobre isso, porque é um misto de sensações e sentimentos, é uma confusão. As fases elas não são bonitinhas assim como está no papel, mas entenda que é possível sim, é possível aceitar, é possível retomar a sua vida de volta. É óbvio que a saudade não vai deixar de existir, mas uma coisa é a saudade e outra coisa é você entrar em depressão, é você ter a sua vida paralisada, bloqueada, negligenciando todo mundo ao seu redor, que aquela pessoa se foi. Eu tenho certeza
que se nem aquela pessoa que se foi, se ela tivesse condições de te dar um conselho, ela gostaria que você tivesse a sua vida bloqueada, paralisada pela partida dele. Então pense nisso. E no mais, é Deus. E no mais, é entender que os dias vão passando e as coisas vão começando a clarear. Confie no processo. Confie na sua capacidade de resiliência, de recuperação, de superação. Tá bom? Espero que você tenha gostado.